Alô, sou Ana Paula e toda primeira quarta-feira do mês venho falar dos lançamentos da Todavia ao lado da Clara Caripoves. Oi, Clara. Oi, Ana. Oi, gente. Esse mês de junho temos 8 lançamentos, um mais especial que o outro. Vamos lá? No quadro Primeiras Impressões deste mês, quem vem é o Ageu, livreiro querido da Livraria da Tarde, nossa vizinha, que fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Ageu vai nos contar sobre o romance Óculos de Ouro, de Giorgio Bassani, autor de O Jardim dos Fins e Contini, que lançamos em abril de 2021. Olá, meu nome é Ageu Abacuque, eu sou livreiro da Livraria da Tarde, uma charmosa livraria localizada ali no bairro de Pinheiros, em São Paulo. E a convite da editora Todavia, eu vou falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões do livro Os Óculos de Ouro, de Giorgio Bassani. É a primeira vez que eu leio uma obra desse autor italiano, qual eu particularmente gostei muito, não só por questões literárias, mas também ou principalmente por questões pessoais. Como breve resumo da obra, nós temos a história do Dr. Fadigatti, contada por um jovem judeu, que se estabelece ali na cidade de Ferrara nos anos 30, justamente a época da Itália fascista. Ele é um doutor bem-sucedido e esse tal sucesso faz com que a sociedade cobre dele algumas coisas. Uma delas é com que ele se case. O Dr. Fadigatti, justamente, ele é homossexual e não tem pretensões nenhuma em se casar. E isso faz com que ele viva à margem dessa tal alta classe social, e tal marginalização torna ele refém da homofobia e também de um jovem em particular chamado Delisle. Delisle é um aspirante a boxeador, interesseiro e explorador, e Dr. Fadigatti acaba tendo um caso com ele e se apaixonando, onde tal paixão dá início a uma tragédia. Paralelo a isso, nós temos outros pontos importantes na obra, como o antissemitismo é tratado ali. Essa tal alta classe social simplesmente subestima o perigo que vai surgindo, principalmente quando ignoram as leis raciais e a aliança da Itália com a Alemanha nazista. Bom, a obra possui uma riqueza de detalhes incríveis que é impossível sintetizar aqui todas as minhas primeiras impressões. Mas o que mais me marcou, com certeza, foi como o autor, Giorgio Bassani, contou a história do Dr. Fadigatti pela ótica de um narrador judeu. É muito importante essa ótica, pois coloca o leitor como um participante de tudo o que acontece, principalmente na beleza da amizade que vai surgindo entre o narrador e o Dr. Fadigatti. No começo do livro, a gente se pergunta quem é o narrador e simplesmente não sabemos. Passamos a ter uma ideia do narrador quando no meio do livro ele simplesmente diz: "Nós, rapazes". Bom, é algo interessante, pois mostra que o narrador ele quer estabelecer ali uma proximidade ou uma distância do Dr. Fadigatti e ele precisa de cúmplices. Mas será que seus amigos, esses jovens rapazes, querem ser cúmplices? Querem ser próximos do Dr. Fadigatti, que é homossexual? E a resposta vem no final do livro, onde chega a última parte, que vemos o narrador, esse jovem judeu, ganhar voz e identidade, e ele se identifica como eu. E então mostra sua compaixão pelo Dr. Fadigatti e recebe em troca também tal compaixão. É importante ressaltar que o Dr. Fadigatti é homossexual e o narrador é um jovem judeu, e ambos sofrem a marginalização dessa tal alta classe social. E claro que a amizade, a compaixão e a solidariedade deles no decorrer do livro vai crescendo, mas também fica a pergunta: será que isso é o suficiente? Essa pergunta não é só para a obra, mas também para os dias que estamos vivendo hoje. Será que não é preciso ser feito algo a mais? Bom, essa foi a minha primeira impressão do livro. Eu espero que vocês também, quando lerem, gostem, tenham uma impressão assim como eu tive. Não só essa, mas eu tive várias também. E espero que gostem. E é isso, e até mais. E olha, não faltam fãs pro Bassani. Para a prestigiosa revista The New York Review of Books, Óculos de Ouro é sua obra de ficção mais perfeita. Queria começar com um livro muito importante, que é o livro da Inaê Lopes dos Santos sobre o racismo brasileiro. Ela mesma disse que a história do racismo no país é a própria história do Brasil. Durante muito tempo, fez parte da mitologia nacional a ideia de que o Brasil, forjado a partir de um caldeirão multicultural, não era racista. Mais recentemente, uma série de intelectuais
grande parte deles negros e egressos dos movimentos sociais, nos ensinou quão risível e perversa é essa ideia. E essa questão, claro, não habita apenas os livros. Basta acompanhar o noticiário e as conversas em nossas comunidades para comprovar como as estruturas do racismo estão profundamente arraigadas nas mais diversas esferas da vida cotidiana, da ausência de negros em postos de destaque nas empresas à violência policial, da posição subalterna ou mesmo apagada de afrodescendentes na narrativa oficial ao encarceramento em massa de pessoas negras. O livro é dividido em 3 partes: Colônia, Império e República. Tem como algum de seus personagens figuras tão díspares entre si como Luiz Gama, Monteiro Lobato, Getúlio Vargas e mais recentemente Marielle Franco, a vereadora assassinada no Rio em 2018. Esse livro poderoso, escrito com muita clareza, rico no conhecimento da nossa história, é leitura fundamental para uma compreensão mais profunda da nossa formação. Nome já conhecido de muitos de vocês, Mariana Salomão Carrara lança seu primeiro livro pela Todavia, Não Fossem as Sílabas do Sábado. Para quem ainda não conhece, a Mariana é uma jovem autora paulista, já com muitos fãs. Muitos aqui na editora, inclusive. Ela já publicou Fadas e Copos no Canto da Casa, Se Deus Me Chamar Não Vou e É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Não Fossem as Sílabas do Sábado começa com a morte do André, e isso não é spoiler, está nas primeiras páginas. Depois da morte dele, o lar de Ana fica dolorido. Sem o marido, ela passa a gestar a filha órfã e a lidar com Francisca, a babá que intervém com seus tentáculos de ajuda, e também Madalena, a vizinha, viúva do outro homem envolvido no absurdo acidente que vitimou André. Este é um romance sensível e brutal sobre luto, maternidade e as possibilidades de um recomeço. Vou ler um trecho. Só então, ela olhando as elevações do meu vestido, reparando naquela gravidez que ia me cavando por dentro o mesmo tanto que me distendia por fora, a barriga que ia se despegar de mim a qualquer minuto e tombar no chão. E então, aí sim, ficou evidente que ela não me deixaria em paz, ela não me deixaria nunca. Ela foi embora, mais forte do que tinha entrado, mais erguida. Encontrou um novo propósito, uma menina que na solidão das férias acolhe um pássaro doente. Ah, e uma menção honrosa para a capa maravilhosa desse livro, feita por Ana Heloísa Santiago, com foto de Felipe Morosini. Belíssima. É sempre muito bom poder ler e ouvir o Marcos Nobre e a sua reflexão sobre o Brasil. Dele, a Todavia publicou Como Nasce o Novo, em 2018, e Ponto Final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, em 2020, parte da coleção 2020. Neste novo livro, Limites da Democracia, Marcos analisa os últimos 10 anos da vida política nacional. Desde o abalo sísmico provocado pelas manifestações de junho de 2013, a Operação Lava Jato, o impeachment de Dilma Rousseff e a eleição do Bolsonaro. Em seu livro de 2013, Imobilismo em Movimento, Nobre interpretou a política brasileira desde a redemocratização à luz do que ele chamou de PMDBismo, o travamento do sistema decorrente da necessidade de formação de supermaiorias no Congresso. Aqui ele dá continuidade a essa reflexão, vendo no governo Bolsonaro e na sua relação com o Centrão a forma limite e, por isso, também a crise do PMDBismo. Limites da Democracia condensa a volumosa reflexão política do autor nos últimos anos e dialoga com uma vasta bibliografia sobre o mundo digital. Na contramão de parte expressiva dos comentadores políticos para os quais as instituições estão funcionando, este livro acena com um sonoro não. O autor adverte: o campo democrático continua jogando amarelinha eleitoral enquanto Bolsonaro monta o octógono de MMA do golpe. É leitura urgente. Autora de Uma Noite Markovitch, lançado pela Todavia em 2018, e Despertar os Leões, publicado em 2020, Ayelet Gundar Goshen chega agora com mais um romance, Outro Lugar. O livro conta a história de Lilac, israelense que vive no Vale do Silício com o marido e o filho Adam.
A vida deles parece perfeita até que Jamal, colega de Adam, desmaia e morre em uma festa. À medida que os rumores sobre o relacionamento entre Jamal e Adam começam a surgir, Lilac se converte numa detetive compulsiva em busca de uma verdade que tem o poder devastador de arruiná-la para sempre, sendo atormentada pela possibilidade de ter dado à luz a um criminoso. Não consegui não pensar no livro e no filme Precisamos Falar sobre o Kevin. O jornal inglês The Guardian fez grandes elogios a Yelich. Não é todo dia que aparece uma escritora como essa. Como parte do conjunto de publicações da Todavia sobre a Semana de 22, em junho é a vez de Luiz Augusto Fischer com A Ideologia Modernista, a Semana de 22 e sua consagração. Neste livro, Fischer propõe uma releitura da entronização da Semana de 22 no imaginário artístico e ideológico do Brasil. Com iguais doses de erudição e humor, agudeza interpretativa e fluência argumentativa, o autor desmonta mitos em torno de Mário, Oswald e demais participantes de um dos eventos culturais mais influentes, ou não, do século XX. E de quebra oferece um passeio informativo através da recepção historiográfica da semana ao longo dos últimos 100 anos. Rui Castro disse sobre o livro: "Nunca o modernismo paulista se viu tão nu e de entranhas expostas como neste livro." Luiz Augusto Fischer é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e leitor de primeira hora do nosso José Faleiro. Uma das capas mais divertidas da editora é a do Almanaque de Fran Lebowitz. Fran Lebowitz passou a ser mais conhecida pelo público brasileiro depois da estreia da série da Netflix, dirigida por Martin Scorsese, Faz de Conta que Nova York é uma cidade. Mas a verdade é que Lebowitz já é há muito tempo uma artista consagrada nos Estados Unidos, conhecida por seu humor ácido, mas que publicou pouquíssimo, apenas 3 livros e nenhum deles no Brasil, até agora. O Almanaque de Fran Lebowitz reúne textos de 2 desses livros, Metropolitan Life e Social Studies, originalmente publicados em 1978 e 1981, a partir da coluna que ela assinava na Interview, revista fundada por Andy Warhol, o grande artista pop. Para dar um gostinho do humor de Lebowitz, vou ler o trecho inicial do ensaio Por que Adoro Dormir. Adoro dormir porque é, ao mesmo tempo, prazeroso e seguro. Prazeroso porque você está na melhor companhia possível e seguro porque dormir é a maior proteção que existe contra a selvageria, que é a consequência inevitável de estar acordado. O que você não sabe não pode te ferir. Dormir é morrer sem a parte da responsabilidade. A Tati Bernardi disse: ao ler este livro, me senti fazendo uma pós em comportamento humano, um mestrado em centros urbanos e um doutorado em sarcasmo. Não consigo imaginar formações mais importantes para sobreviver ao Brasil de hoje. Depois de investigar a estranha inteligência dos polvos em outras mentes, em seu novo livro Metazoa, o filósofo e mergulhador Peter Godfrey Smith visita personagens como esponjas de vidro, camarões palhaço e vários tipos de peixes para mostrar o que as suas adaptações ao ambiente podem revelar sobre os mistérios do self. Em que ponto da evolução dos animais a experiência subjetiva se acendeu, inaugurando o caminho que levaria até a consciência avançada dos seres humanos? Metazoa nos conduz por uma fascinante viagem pela evolução do corpo animal para defender a tese de que as luzes da consciência nunca se acenderam de uma hora para outra, e sim apareceram de maneira gradual em todo tipo de criatura ao longo de centenas de milhões de anos. Vale a pena dar uma olhada no Instagram do Peter Godfrey Smith, que é insta_zoan. Tem fotos incríveis. Esse Instagram é um recorte do blog de História Natural e Filosofia dele, que pode ser visto em metazoan.net. Para saber mais de todos os livros que falamos aqui, acesse o site da Todavia em todavialivros.com.br. Na primeira semana de julho estamos de volta. Um abraço e até lá!
Música